Muito bem, meus irmãos, então, sem mais nenhum aviso a dar, eu queria que você, comigo, atentasse para um texto que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 12 até o versículo 14. Carta do apóstolo Paulo a Tito, carta de Tito, capítulo 3, versículos 12 a 14. É uma carta de fácil localização, você passa os evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 a Timóteo, e aí nós chegamos então a Tito. Tito capítulo 3, versos 12 a 14. O título da minha mensagem nessa manhã, meus irmãos, é Faça todo o possível. Faça todo o possível. Creio que já deu tempo de você abrir aí, então vamos fazer a leitura, o apóstolo Paulo falando ao seu filho na fé, Tito. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Vamos orar nessa manhã mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela manhã que o Senhor possibilita a cada um de nós, por aquilo que o Senhor equipou a nossa vida para viver essa existência, os dons, as capacidades, o tempo, os recursos que possuímos. Tudo isso, ó Pai, nos diferencia uns dos outros e nos faz únicos, no sentido, Pai, que precisamos entender e manifestar a Tua graça da maneira mais eficaz, mais necessária, mais objetiva possível, Senhor. Nos ajuda a olhar para a experiência desse jovem pastor, naquela ilha, Senhor, e também reforçar a nossa vida em atitudes práticas, para o Evangelho, para a consagração de vidas, ó Deus, enfim, para a manutenção e para a expansão do Teu reino nessa terra, Senhor. Te pedimos nessa manhã, Senhor, que essa palavra mais uma vez caia como fogo sobre nós, que a Tua voz, ó Deus, seja escutada em cada um desses versículos, ó Deus, em cada uma dessas palavras, Senhor. E eu peço mais uma vez a Tua ajuda, o Teu auxílio sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, de maneira graciosa, de maneira carinhosa, mas de maneira inequívoca, Senhor, de maneira eficaz, para que saiamos, ó Deus, entendendo o desejo do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como é natural, eu costumo fazer aqui um levantamento rápido do cenário, e ao olhar essa carta é inevitável saber que a principal personagem diante de nós é esse homem chamado Tito, esse jovem pastor, como já mencionei na minha oração, que não é citado no livro de Atos, mas nas cartas do apóstolo Paulo é citado nada mais, nada menos do que 13 vezes, o que evidencia a sua intimidade, a forma da relação confiável que ele nutria com o apóstolo Paulo. Além disso, se você vir aí o próprio capítulo 1, versículo 4, você vai notar a intimidade, vai notar o carinho que o apóstolo dirige àquele homem, porque o chama de verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho segundo a fé comum, o que nos dá a entender que Tito, além de Timóteo também, mas Tito nesse caso, foi um homem fruto do ministério do apóstolo Paulo, era filho espiritual do ministério de Paulo. E não apenas isso, quando nós folheamos a Bíblia e
perquirimos todas as experiências desse homem, nós vemos que ele era um homem diferenciado, era um homem de recursos, um homem de iniciativa, um homem que era capaz, que tinha a disposição de ser enviado em comissões difíceis, em missões quase que impossíveis. Você vai lembrar que havia um problema em 1 Coríntios, e o homem que o apóstolo Paulo escolhe para enviar aquela igreja difícil, que tinha grupos em divisão, que tinha partidos, que tinha atos de imoralidade sendo tolerados, que tinha também uma presunção espiritual a respeito dos dons espirituais. O homem que é designado para essa missão é Tito. Esse homem, queridos, não foi apenas para Corinto, mas ele também exerceu ministério em Éfeso, na cidade de Éfeso, nas cidades da Macedônia, até na Dalmácia, como se nos é dito em 2 Timóteo, pelo apóstolo Paulo. E há alguns estudiosos da Bíblia que acreditam que esse homem foi tão íntimo do apóstolo Paulo, que chegou a acompanhar o apóstolo na tão desejada viagem à Espanha, quando ele sai da sua primeira prisão em Roma. O fato é, queridos, que nessa manhã nós encontramos Tito num local bem diferente. Tito está numa ilha chamada Creta. A ilha de Creta era uma ilha do Mediterrâneo, afastada um pouco ali da Ásia Menor, que era uma ilha de cerca de 250 quilômetros de comprimento por 48 de largura, e cujos habitantes, meus irmãos, não eram fáceis. Eram habitantes notoriamente conhecidos pela sua infidelidade, pela sua imoralidade. Se você abrir mais uma vez no capítulo 1, versículo 12, você vê o apóstolo Paulo citando um dos profetas cretenses. Talvez aí, eu não fiz esse levantamento, mas talvez a palavra cretino venha de cretense, porque de fato nos diz aqui o versículo 12, o próprio profeta cretense, falando dos cretenses: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 13, isso é verdade mesmo, esse testemunho é verdadeiro, é isso mesmo, esses cretenses são difíceis. E é justamente aqui onde se encontra Tito, esse homem que parece valoroso. Na verdade, tudo indica que esse homem era um homem dedicado, era um homem prudente, era um homem leal, era um homem corajoso, era um ser original, um ser que seguia os passos do apóstolo Paulo, que ele tanto amava de perto, que repetia na sua vida a audácia do próprio apóstolo Paulo. E aqui, queridos, no capítulo 3, a situação histórica que o nosso apóstolo Paulo, o próprio apóstolo, saiu da sua primeira prisão, na qual nós o vemos ali em algumas cartas, como Efésios, como em Colossenses, as filhas da prisão. Ele saiu dessa prisão e agora se dirige para a sua última viagem missionária, a 4ª viagem. Ele agora procura ali a região da Ásia Menor, e saindo de Roma, se você acompanhar um mapa bíblico, daqueles que gostam mais da geografia bíblica, existe uma grande ilha chamada Creta, e ao que parece, Paulo vai para ali, implanta algumas igrejas, ou uma igreja, não sabemos, mas o fato é que ele designa Tito para estar ali e dar continuidade, com a finalidade de completar a organização daquelas igrejas, ou daquela igreja. Veja se não é verdade isso, porque o capítulo 1, versículo 5 nos diz: foi por esta causa que deixei você, Tito, em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Haviam, de fato, muitas cidades, portanto, não sabemos quais daquelas cidades tinham igrejas, se apenas uma cidade, mas, de fato, uma das cidades mais destacadas era Knossos, em Creta. O fato é, queridos, que saindo dali, algum tempo depois, ao que tudo indica, no ano 63 depois de Cristo, Paulo da Macedônia escreve de volta para Tito essa carta que temos aqui diante de nós, para dar as suas últimas instruções e pedir para que ele se prepare para deixar aquela ilha, para deixar aquele lugar e agora receber com ele uma nova missão. Portanto, meus irmãos, olhando para esses
versículos que estamos diante de nós aqui, eu quero propor assim, o seguinte tema essa manhã. O cristão deve, pelos olhares estou vendo que vocês estão acompanhando aqui, o que está sendo projetado, mas o tema é justamente esse. O cristão deve frutificar em todas as suas possibilidades. Como é natural, mais uma vez, eu quero levantar algumas proposições que confirmam que é essa a verdade que o texto nos ensina. Em primeiro lugar, meus irmãos, o cristão deve frutificar fazendo o máximo que lhe é possível. Acompanhe comigo o versículo 12. Paulo começa afirmando para Tito que estava enviando alguma ajuda para ele, estava enviando substitutos para o seu trabalho naquela ilha. Ele diz: quando eu lhe enviar Tíquico, Ártemas ou Tíquico. Nós não sabemos de fato quem era Ártemas, há muito pouco historicamente registrado sobre ele, mas Tíquico é uma pessoa mais citada no Novo Testamento, sabemos muito sobre o seu valor. O fato é que esses irmãos ali foram enviados, talvez ou um ou outro, é isso que nos sugere aqui, parece que Paulo ainda não havia decidido, Ártemas ou Tíquico, não sabemos quem dos dois assumiria o trabalho, mas eu quero que você preste atenção na palavra que Paulo dirige a Tito, para a recepção desses homens, ou na espera, minha tradução, nós vamos ter algumas diferenças de traduções, a revista atualizada traz uma outra tradução, a nova versão internacional também traz uma bem diferente, mas vamos tentar trazer aqui o sentido do texto no seu original. Aqui a minha versão foi feliz no meu ponto de vista, porque o apóstolo diz: faça o possível, Tito, para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, queridos, duas coisas nos são informadas aqui. Além do plano que nós encontramos aqui do apóstolo Paulo, recém-saído da prisão, de agora talvez ir para essa cidade de Nicópolis. Existiam várias Nicópolis na época do apóstolo Paulo, era uma cidade cujo nome significa Cidade da Vitória. Então toda cidade que passava por uma façanha de armas recebia o nome de Nicópolis, mas muito provavelmente essa cidade era uma cidade da Grécia, ali próximo do Mar Jônico, que permitia Paulo acessar facilmente a Itália e chegar na Espanha. Então é bem natural que esse fosse o projeto aqui do apóstolo Paulo. Mas a palavra que ele dirige aqui para Tito, meus irmãos, preste atenção, é: faça o possível. Faça o possível. Na verdade, o texto grego é mais enfático, é aqui que se dá uma tradução mais expandida. Nós podemos expandir essa tradução para, de fato, para que Tito fizesse o seu melhor. Tito, dê o seu máximo. Por quê? Porque a sua hora na ilha de Creta terminou, Tito. Estou enviando para você Ártemas ou talvez Tíquico. Então, enquanto eles não cheguem, revise, organize, coloque em ordem, não esmoreça, não enfraqueça, porque a ilha de Creta não pode subsistir sem um bom ajudante, sem um bom pastor. Você não pode sair dessa ilha sem que antes haja um bom substituto. Muito mais do que isso, Tito, não é porque o seu trabalho, o seu ministério chegou ao final na ilha de Creta, que agora você vai frear o seu ânimo, que agora você vai dizer: relaxei, final de contas está chegando aí alguém e eu vou para um outro lugar, então agora é hora de botar o pé na bacia com água gelada, descansar. Não. O apóstolo Paulo diz para Tito: faça o seu melhor, dê o seu máximo, reforce o seu ânimo, enquanto esses homens não chegam. E essa palavra é extremamente importante para nós nessa manhã, meus irmãos. Eu imagino quantos de nós que estão aqui hoje, ou que estão conosco em casa, nos assistindo, estão cansados, estão esmorecidos, estão mesmo decepcionados com a igreja de Deus, com o evangelho que alguns pregam por aí. E durante a sua caminhada cristã foram perdendo o ânimo, foram se desanimando, foram deixando fatores externos determinarem a caminhada do seu coração, o estado da sua alma diante de Deus.
E Paulo diz para Tito, meu querido, continue firme, continue operoso, continue sendo abundante na obra do Senhor, como ele fala em outra carta aqui. Isso é importantíssimo para nós. Talvez você nessa manhã está pensando em numa experiência que frustrou você. Talvez daqui nessa casa, talvez com outras pessoas. Planos que bruscamente terminaram, que você traçou. Quantos de nós não fizemos isso no começo de 2020? O ano de 2020 foi o mais traiçoeiro para os planos de qualquer pessoa, porque duvido que alguém previu o que aconteceu. E quantos de nós estão nas fileiras da igreja de Cristo decepcionados, desanimados, enfraquecidos? Contudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, ainda que você esteja terminando, ainda que a sua contribuição num determinado lugar esteja terminando, ainda Tito, que a sua hora, que o seu ministério tenha terminado, chegado ali, ao fim, em Creta, a tua caminhada é longa, continua. Você pode ir para outro lugar, você pode fazer outras coisas, você pode traçar outros planos. Enquanto isso, continue dando o seu máximo. Faça o seu melhor. Faça todo o possível, meus irmãos. E assim deve ser na nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós devemos sempre viver o nosso evangelho com todas as nossas possibilidades, dando o melhor de nós, sendo excelentes. O cristão precisa ser conhecido pela excelência. Ali vai uma pessoa que, se você colocar um carrinho de mão para ele carregar com pedra, vai ser excelente, não vai cair uma pedra no chão, porque é filho de Deus, porque faz dando o seu máximo. E a primeira aplicação que eu queria fazer nessa manhã é justamente sobre isso, meus irmãos. Nós devemos dar o nosso melhor em tudo o que está ao nosso alcance. E isso para a glória de Deus, meus irmãos. Deus é glorificado com isso. Você vai lavar uma pia cheia de prato, hoje é a sua vez. Eita, chegar em casa, eu sei que é a vez do Léo, hoje. Você vai fazer isso, faça com todo o coração, faça com o máximo do seu coração. Aliás, o apóstolo Paulo diz, fazei tudo sem murmuração e contendas, como para o Senhor e não para os homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o máximo importa quando se tem a possibilidade. Se você pode fazer, o máximo importa, vai fazer toda a diferença. Lembre da parábola dos talentos. Um recebeu 5, um recebeu 1, outro recebeu 5, o outro recebeu 10. O que tinha 10 gerou mais 2. Foi? Não, recebeu 10 e gerou mais 10. O que tinha 5 gerou mais 5. Excelência com o que se tem. O de 5 é menor do que o que tem 10. Não pode dar 10, mas com o que tinha 5, deu mais 5. Ele agiu segundo a sua possibilidade. Ele agiu no seu máximo. Ao contrário, o que tinha 1, porque tinha 1, se enterrou. Na verdade, quando ele colocou talento na terra, ele se enterrou junto, ele cavou a própria cova. Isso não deve acontecer, meus irmãos, porque o final da parábola dos talentos é: ao que tem mais lhe será dado. Se a gente procura uma vida frutífera, se a gente quer ver coisas acontecendo na nossa vida, vamos ser fiéis no pouco, meus irmãos, e Ele nos levará para o muito. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Em segundo lugar, o cristão também deve frutificar, ajudando outras pessoas da melhor maneira possível. Versículo 13 nos diz, o apóstolo Paulo falando aqui para Tito, continuando: ajude da melhor maneira possível, Tito, Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Zenas também é uma pessoa que a gente conhece pouco, existem poucas descrições dos historiadores bíblicos. Ele recebe aqui a qualificação, o qualificativo de intérprete da lei, talvez para diferenciá-lo de outros Zenas. Esse intérprete da lei pode ser intérprete da lei judaica, mas ao que tudo indica, a tradução da nova
Versão Internacional acertou quando traduziu por jurista. Parece que esse homem era versado lá na lei romana, era um profissional da lei dos romanos, portanto um advogado talvez, um jurista. Zenas está sendo enviado também para aquela região, para Creta, junto com Apolo. Apolo é uma pessoa que nós conhecemos mais. Apolo era um homem que foi dedicado, que era instruído, que era eloquente, ele era de Alexandria e ajudou bastante os discípulos, os apóstolos. Na verdade, depois dos apóstolos, Apolo foi um dos mais poderosos líderes cristãos do primeiro século. Um homem de uma verbosidade grandiosa, que impressionou ali os cristãos, e depois ele foi adotado por Priscila e Áquila, né, que o ajudaram a entender melhor o caminho. Então ele se tornou assim um trator na graça de Deus, né, para levar o evangelho. E aqui eles são enviados, queridos, para a ilha de Creta. A presença de Tito, ao que tudo indica, com a missão, talvez com a missão de auxiliar Tito em um período, com os problemas que estavam havendo ali, algum grupo judaizante da igreja que estava tentando propagar alguma doutrina mais atrelada ao judaísmo, ou eles estavam com outra missão que não sabemos. Enfim, eles estão indo para aquela região, para aquela ilha, sobre a missão do apóstolo Paulo, mas são eles os portadores, são eles que trazem essa carta. E mais uma vez eu quero que você observe a palavra do apóstolo Paulo dirigida a Tito. Ele começa aí a palavra dizendo para Tito: meu querido Tito, ajude da melhor maneira possível esses homens. Ajude da maneira mais diligente. Na verdade, até a tradução revista e atualizada traz encaminhe com diligência, que de fato se aproxima bastante do sentido do texto, do original grego. O que Tito está recebendo de Paulo, o que Paulo está falando para o seu filho, olha, encaminhe-os com todo cuidado, com todo denodo, com toda aplicação que você tiver. Receba esses homens de braços abertos, dê um abraço da graça deles, seja hospitaleiro. Encaminhar com diligência transmite a impressão vívida da hospitalidade generosa, de uma pessoa que abre não apenas a porta da casa, mas abre o coração, de uma pessoa que se desfaz em amor, que se coloca à disposição do outro. Indica que Tito, na verdade, na palavra encaminhar, ele devia agora assumir a própria viagem daqueles homens. É como se Paulo estivesse falando para eles: Tito, esses dois homens valorosos do evangelho, Zenas e Apolo, estão indo aí até a presença de vocês, e eles têm recursos para chegar até vocês. E eu quero, Tito, que você seja o promotor da continuidade da viagem deles. Tudo o que for necessário para esses homens continuarem a sua viagem. Tito, providencie agora, daqui adiante é com você, Tito. Que eles cheguem aí todas as suas necessidades, como diz aqui o finalzinho do versículo 13, para que não lhes falte nada para a viagem. Seja você agora o propulsor deles, Tito. Até aí eles têm condições de se manter, mas aí em diante, que seja você aquele que assume esse caminho. Como fazer isso? Da melhor maneira possível, porque o cristão frutifica da melhor maneira possível. O cristão se importa com a forma como as coisas são feitas. Nós precisamos, por isso, queridos, ter cuidado com a forma como tratamos os outros, como tratamos a causa de Deus. Algumas pessoas tratam as obras que fazem para Deus de maneira relaxada, de maneira desidiosa, de maneira não zelosa. A gente precisa receber essa palavra do apóstolo Paulo nessa manhã. Olha, você também, meu amado irmão, minha amada irmã da Igreja Batista Castelo Forte, ajude, mas ajude da melhor forma, da melhor maneira possível. Faça todo o possível quando competir a você. Também chama a atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, a você, que como é importante a gente tratar com carinho, com cuidado, pessoas de alta dignidade no Evangelho.
Quando a gente recebe pessoas ilustres para a sociedade, né, nós damos um tratamento respeitoso, né? Se você vai à presença de um magistrado, de uma autoridade, por exemplo, do prefeito da cidade, você não vai de qualquer maneira. E porque nós não tratamos também assim aquelas pessoas de especial natureza, de especial caráter, segundo o Evangelho de Deus. Existem pessoas, queridos, que estão no nosso meio, que são dignas de um tratamento diferenciado, de um tratamento acurado, cuidadoso. Inclusive, meus irmãos, o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 12, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, sem saber, acolheram anjos. Receber, tratar pessoas segundo elas merecem, é dar honra a quem merece honra, é tratar com dignidade, é reconhecer o trabalho. Quantos pastores, quantas pessoas, quantos cristãos eu conheci na minha vida, que viviam na igreja, e as pessoas não davam o valor correto, ou não reconheciam a capacidade do seu trabalho. Mas, na verdade, meus irmãos, o que se diz aqui nesse texto é, de fato, o carinho com o cuidado, a hospitalidade, é se tratar corretamente com as pessoas que nos é indicado. Quando estiver ao nosso alcance, queridos, vamos fazer sempre da melhor maneira possível, sempre tratar da melhor maneira possível, meus irmãos. Porque nós devemos fazer tudo o que pudermos da melhor maneira possível para ajudar os nossos irmãos. Existem bênçãos que estão reservadas para nós pelo carinho, pela distinção, pela alegria em receber pessoas na nossa casa, na nossa amizade, no nosso coração. Quantas vezes eu não subi aqui para perguntar a você, para lembrar para mim também, como nós temos tratado aquelas pessoas especiais que consideramos amigos e amigas verdadeiras durante essa pandemia. A pandemia foi esse teste de amizade, né? Quantos se esqueceram, quantos deixaram para lá? Que a gente faça as coisas da melhor maneira possível, que lancemos essa amizade com os outros da melhor maneira possível, porque o melhor importa quando se tem possibilidade. E por fim, queridos, encerrando nessa manhã, nós entramos aqui na parte mais doutrinária desse bloco de versículos, que nos informa também como o cristão deve frutificar. Versículo 14 nos diz que o cristão deve frutificar preocupando-se com aqueles cujas necessidades parecem impossíveis. Eu fiz aqui de propósito, você pode perceber, falei de possibilidades nos dois primeiros pontos, e agora estou falando de impossibilidade, porque existem pessoas cujas possibilidades, por exemplo, nós podemos ter possibilidades que não são possíveis para o outro. Em outras palavras, trocando em miúdos, o que é possível para você, meus irmãos, às vezes não é possível. É o impossível para quem está perto de você. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo tratou isso. Versículo 14, ele começa se dirigindo ali, não apenas a Tito, mas também para aqueles irmãos de Creta, os cretenses, os cristãos cretenses. Olha, Tito, não é só você que deve estar envolvido no trabalho de ajuda, de socorro, de recepção, de hospitalidade, mas esses irmãos também, quanto aos nossos, eles também precisam estar envolvidos. É a igreja todinha que deve estar envolvida no cuidado. Que eles, diz o versículo 14, aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Quem? Toda a igreja. E aqui cai por terra qualquer ideia, qualquer cultura de entregar na cabeça, nas mãos do pastor, toda a obra social, toda a obra de recepção, tudo que precisa ser feito.
Vamos um pouquinho à frente, eu quero abordar um pouquinho mais isso. O texto grego, queridos, a palavra grega aqui que nós traduzimos por se empenhar, por empenhar-se nas boas obras, é uma palavra interessantíssima. Ela significa o trabalho que se faz ao exercer qualquer profissão. Eu vou repetir mais uma vez. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Creta que eles aprendam a se empenhar nas boas obras, a palavra aqui, traduzida de uma maneira mais expandida, significa: coloque nas boas obras aquele trabalho que você faz quando exercita a sua profissão. Interessantíssimo isso aqui, porque Paulo quebra a divisão entre o secular e o profano. Paulo chama a atenção para a responsabilidade que é de todos os cristãos. Então, na casa de Deus, naquilo que nós chamamos de igreja, no exercício do ministério, na vida cristã, a mesma força, a mesma dedicação, o mesmo esmero, o mesmo trabalho que você dedica no trabalho, na profissão que traz a subsistência da tua alma, deve estar presente. Nós devemos dedicar ao reino de Deus, irmãos, a mesma dedicação, a mesma força, o mesmo empenho que dedicamos no nosso trabalho. Veja você, essa palavra significa aplicar-se, cuidar de, ocupar-se em. Que Paulo está dizendo para aqueles cristãos é que o crente tem que se atarefar na expressão da sua vida cristã, como se fosse o seu próprio negócio, a sua própria profissão. Nós precisamos dedicar a Deus essa maneira de vida profissional, nos tornarmos profissionais, por assim dizer, da vida cristã. Tanto é que o apóstolo Paulo se refere em outra carta, que, se não me engano, aos Filipenses, não vou recordar de fato, mas ele diz que aqueles irmãos que dedicavam seus corpos às paixões imorais, a toda aquela carnalidade, façam da mesma maneira, mas agora aplicando-se para Deus. Aquela alegria que você dedicava as coisas inúteis, imorais, das quais a gente só se envergonha, dedique a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Então perceba, meus irmãos, aqui, como cada um de nós, como somos convidados, somos convocados pelo apóstolo Paulo a fazermos também a nossa parte. Cada casa, na igreja de Deus, cada casa é uma igreja. Cada cristão é um missionário, e cada oportunidade é um púlpito. Você é um missionário de Deus, onde você está. A obra de Deus acontece porque você é remunerado pela graça de Deus. Eu sou remunerado pela graça de Deus. Sim, o sangue de Jesus Cristo abriu para você toda sorte de bênçãos espirituais, e a gente vive pela alegria de servir esse nome. Aliás, existe uma frase que se diz: àqueles que servem o reino de Deus, basta-lhes a recompensa de um dia terem o conhecido. Mas não é somente isso, queridos. Rumando aqui para o final do versículo, Paulo direciona esse trabalho para uma pessoa, para um grupo de pessoas específico, para que esse esforço profissional, para esse labor específico ser aplicado a um grupo necessário de irmãos. Ele diz: olha, aprendam a praticar essas boas obras, toda a igreja de Creta, a favor, em prol de, em benefício de necessitados, dos necessitados. E aqui, mais uma vez, queridos, fazendo uso do grego, o termo é amplo, ele se refere aqui aos casos de necessidade urgente na igreja. É necessário se aplicar àquelas pessoas que têm necessidades imperiosas, que são gritantes no meio da igreja. Então, se existe um trabalho para ser feito, meus irmãos, não tenha dúvida, o que está sendo falado aqui é o cuidado daquelas pessoas mais vulneráveis. Em outras palavras, em palavras mais simples, aos pobres, aos irmãos mais humildes
mais necessitados da nossa igreja. A igreja de Deus não pode jamais esquecer desses irmãos. Paulo está afirmando para aqueles irmãos de Creta: sejam operosos no serviço de Deus, mas não esqueçam as pessoas humildes, não esqueçam aqueles que têm as verdadeiras, as urgentes necessidades, porque existem muitas necessidades da igreja, sim, mas jamais a igreja pode deixar de priorizar aquelas pessoas que têm convivido com a impossibilidade. E eu repito mais uma vez a frase: aquilo que é impossível para alguns irmãos, para nós talvez seja completamente possível. E o cristão, meus irmãos, Igreja Batista Castelo Forte, digo mais uma vez nessa manhã, a igreja não pode deixar todo esse trabalho em cima do pastor, seja ele quem for. Não pode, eu não posso agora chegar diante da igreja de Deus, glória a Deus, eu dei o meu dízimo, eu trouxe a minha oferta e agora se vire, não quero nem ver como é que vai ser. Que a ação social da igreja encontre os pobres, não estou nem aí. Não é isso, não é essa a realidade bíblica, meus irmãos. Não é isso que nos ensina o Evangelho. Aliás, eu vou abrir bem rapidamente aqui para você, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim o apóstolo João: ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que João, em conformidade, em consonância com o apóstolo Paulo, está dizendo você precisa ajudar a obra de Deus, sim, você precisa trazer o seu dízimo à casa de Deus, ao templo, sim, que é para a manutenção das necessidades diárias, normais, precisa dar a sua oferta maravilhosamente, mas precisa haver recursos no seu bolso, aptos, dedicados, disponíveis para ajudar qualquer pessoa que esteja no seu caminho. Porque o que a gente vê são cristãos cuja espiritualidade é frondosa, é cheia de folhas, é teatral, chama atenção, mas a esposa está doente, mas o primo está passando um perrengue terrível, e ele não está nem aí, porque afinal de contas eu sou dizimista fiel, está tudo certo, tudo certo nada. Que os nossos cristãos aprendam a prática de boas obras a favor dos necessitados, onde quer que eles estejam. Eu e você também somos responsáveis, não apenas a igreja, não apenas o pastor. Para quê, meus irmãos? Qual é o fundamento? Qual é o objetivo? Finalzinho do versículo 14. Para que vocês não se tornem infrutíferos. A palavra infrutífero significa, obviamente, sem fruto, mas também é mais profundo do que isso, significa esterilidade. Incapacidade é ter total impossibilidade de gerar algo útil. Espiritualidade improdutiva, lenho seco, galho sem vida. Se vocês não se esforçarem, em outras palavras, fazendo um resumo do versículo 14, se vocês não dedicarem na obra de Deus a mesma dedicação que vocês têm no seu trabalho diário, e nesse trabalho vocês não priorizarem as necessidades mais urgentes, os irmãos que clamam, a necessidade que urge, que grita diante de você, se você fechar o seu coração para isso, nesse dia você morreu. Nesse dia acabou o seu cristianismo. Então não faça isso para que você não seque, você não morra, porque diz o apóstolo, aliás, diz o Senhor Jesus Cristo em João 15, o ramo que não dá fruto, o meu Pai corta, lança fora. E como diz, eu encerro aqui a minha mensagem nessa manhã, como diz o grande estudioso Champlin, a fé cristã é importante, meus irmãos. A opinião certa é importante, mas elas nada serão a menos que haja fruto espiritual na nossa vida.
Nós devemos priorizar, meus irmãos, as necessidades urgentes que estão ao nosso alcance, para nos tornarmos frutíferos espiritualmente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a urgência importa. A urgência importa quando nós temos possibilidade. O cristão oferece o seu melhor nas ações que realiza, ajuda da melhor maneira possível aos seus irmãos, sem esquecer da urgência de amparar os mais necessitados, o que comprova a produtividade da sua vida espiritual. Por isso, meus irmãos, vamos fazer, eu digo para você e digo para mim também, faça o máximo possível, da melhor maneira possível, e por aqueles que têm a maior urgência possível. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, queremos orar nessa manhã, pedindo a Tua misericórdia, ó Deus, para que o Senhor hoje revele as nossas capacidades, as possibilidades que temos diante de nós, e nos dê ânimo, Senhor, para realizar o Teu Evangelho, a Tua missão, a Tua obra, em todas elas, Senhor, para que nós façamos também todo o possível para Ti, para a realização da Tua vontade, do Teu reino, para, ó Deus, a ampliação do Teu reino nesse mundo. Eu peço que seja assim na minha vida, Senhor, peço que seja assim nessa igreja, que seja sobre a vida dos nossos irmãos, de todos os que nos escutam, Senhor. E só o Senhor pode nos ajudar, ó Deus, a dar o nosso máximo com vigor. Eu peço nessa manhã que haja, ó Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, Senhor, a renovação do ânimo, do vigor, da fé, da força, Senhor, do desejo, Senhor, da vontade de ir além, de dar mais, de ser mais para o Teu reino. Nós pedimos isso, Senhor, sobre o Teu povo nessa manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre o nosso coração, Senhor, fortalecendo a nossa vida, como sempre tem sido, em nome de Jesus. Amém.